Tiago 5, 14 e 15. Vamos lá, queridos, olha o que está escrito aí. Paramos no 13 de manhã, certo? E agora é o 14 e 15, né? É lógico. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Os irmãos, sentem-se, fiquem à vontade, como diz Pedrão, só não pode dormir. Glória a Deus. Amados, antes de entrarmos propriamente nesses dois versículos, precisamos entender aqui o quadro geral exposto. O que está aqui nesse quadro? Temos um enfermo em casa, né? Ou no hospital. Naquela época não tinha hospital. Hoje em dia teríamos essa possibilidade do enfermo estar no hospital, sem possibilidade de ir à igreja. O texto dá a entender aqui que essa enfermidade que essa pessoa está foi consequência de algum pecado específico, que a Bíblia não menciona, dá a entender. Pois o versículo 14 diz: se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aí os presbíteros ou os pastores são chamados pelo doente até a sua casa ou até o hospital. Até porque pastor não tem bola de cristal para saber que o crente está doente, né, irmãos? É verdade, pastor não me visitou. Você não sabe nem que a pessoa está com um problema, não solicitou, não pediu a tua ajuda. A pessoa está com problema no casamento, está com problema familiar, e eu acho que não é ético você se meter onde você não é chamado. Mas agora, quando você é convidado, chamado, solicitado, aí sim nós vamos fazer a obra de Deus. E o interessante é que a iniciativa aqui nesse texto é da pessoa enferma, né? E a cerimônia, essa oração, por assim dizer, ocorre na privacidade da casa e tem pouco em comum com alguns movimentos de cura da atualidade, em que se fazem filas, imposição de mão, a granel e assim por diante. Sendo assim, segundo Tiago aqui, o pastor unge o doente com óleo, o pastor faz a oração da fé, clamando a Deus pela cura do enfermo. E detalhe, a pessoa doente que chamou o pastor, ou chamou os pastores, essa pessoa crê no perdão e crê no poder de Deus. Até porque se não cresce, não chamaria o pastor, não pediria ajuda, né? O socorro. Ela crê também que a oração feita com fé vai o quê? Curá-la, restaurá-la, levantá-la. Portanto, Tiago não está falando aqui de um culto público, com pessoas ungidas a granel. Não é esse o assunto aqui. E é por isso também que não ungimos as pessoas com óleo no final do culto. A gente fala, mas pastor, por que não tem? Tanta igreja tem, faz aquela filinha e vai ungindo todo mundo, passando óleo, todo... Porque a única referência sobre óleo é essa aqui e uma outra de Marcos, né? E aqui, por exemplo, não faz menção a esse tipo de cerimônia, em ungir todos ao mesmo tempo. Não vemos base bíblica para esse tipo de prática. Eu não sou contra o uso do óleo para ungir as pessoas. Inclusive, eu tenho um vidrinho de óleo lá no carro. E sempre quando sou solicitado no hospital ou na casa, eu unjo com óleo. O óleo não cura, é o poder de Deus. Então, repito, a pessoa está em casa acamada, sem condições de se levantar e ir para a igreja, e o pastor é solicitado para orar por tal pessoa. Nesse caso, sim, eu uso o óleo. E mais, esse aqui é o cenário do texto que nós lemos. E a pergunta de Tiago é repetitiva. Está alguém entre vós doente? De manhã, como os irmãos estavam aqui, foram duas perguntas. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está contente, alegre? Cante louvores. Agora é mais uma pergunta. Está alguém doente? E se eu fizesse essa pergunta individualmente essa noite, talvez alguns diriam, pastor, eu estou doente. E até porque, como já é um ditado, a doença não dá em poste, dá em gente. Pastor, eu estou doente, estou aí debilitado, estou talvez desenganado pela medicina,
Espero que ninguém esteja aqui nessas condições, mas outras pessoas ouvem pela internet, e isso acontece, e às vezes acontece assim, de maneira súbita, da noite para o dia, e só Deus para nos guardar. Não somos melhores do que ninguém, não somos super-homens, não somos fracos, somos limitados, mas cremos no poder de Deus. Aí surge uma pergunta, mais uma: por que ficamos enfermos? Por que adoecemos? Por que há tanto sofrimento? Primeiro, há o consenso entre os cristãos de que a enfermidade, em termos gerais, é o resultado do pecado no mundo. A entrada do pecado. Se o pecado não tivesse entrado no mundo por meio de Adão e a sua belíssima esposa Eva, não haveria enfermidade. Não haveria. Até porque a ordem de Deus para eles foi: não comas, porque no dia que comeres, certamente morrerás. E para a pessoa morrer tem que enfermar, ficar doente. Esse é o fato. E segundo, às vezes a enfermidade, queridos, é consequência direta do pecado na vida da pessoa. Às vezes é consequência direta do pecado na vida da pessoa. Depois de curar o paralítico lá do tanque de Betesda, Jesus lhe disse o seguinte, lá em João 5,14. É interessante, depois leia o capítulo 5 todo. Vai contar a história desse sujeito. Jesus disse para ele em João 5,14: olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Então, desenhando, aquele homem havia cometido algum pecado específico que a Bíblia não relata, Jesus não fez menção, e um pecado que deixou ele paralítico por 38 anos. É o texto que está falando. 38 anos. Jesus falou: não peque, não cometa aquele mesmo pecado. Com certeza ele sabia de que Jesus estava falando. O que poderia ser pior do que ficar 38 anos paralítico? A morte. A morte. Então, muitas doenças são consequências diretas de algum pecado específico. Muitas. Terceiro, nem toda enfermidade é o resultado direto do pecado na vida da pessoa. Aí é o outro lado. Não podemos levar para o extremo. A gente tem igreja para você estar com alguma doença porque tem algum pecado. Queridos, nem toda enfermidade é consequência de algum pecado. Apesar de ser extremamente íntegro e reto, Jó ficou enfermo. Não era por causa de pecado. O cego de nascença lá de João 9 não estava sofrendo por causa de algum pecado pessoal. Ele nasceu cego. Os discípulos estavam ali especulando: quem pecou, ele ou seus pais? Como é que ele poderia ter pecado se ele nasceu cego? Eles criam que em reencarnação. Epafrodito também, ele adoeceu devido ao seu trabalho incansável na obra do Senhor, não por conta de algum pecado pessoal. Filipenses 2:30. Gaio, ele era espiritualmente saudável, mas ao que parece era uma pessoa fisicamente doente. Terceira João, versículo 2. Estudamos isso há muito tempo atrás. Mas um detalhe, queridos, algumas vezes a enfermidade decorre de atividades demoníacas. Muitas pessoas ficam enfermas por ação do diabo. Foi Satanás quem fez o corpo de Jó ficar coberto de tumores malignos. Foi o diabo, não Deus, não nenhum pecado, nada disso. Foi o diabo. Jó capítulo 2, versículo 7. E foi o diabo também que encurvou a mulher mencionada lá em Lucas 13, versículo 10 a 17, de tal modo que ela não conseguia se endireitar. E Jesus se referiu a ela dizendo: esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Então, 18 anos ela estava encurvada por conta de uma ação demoníaca. Paulo também sofria de uma enfermidade física provocada por quê? Pelo inimigo, pelo chifrudo. Em 2 Coríntios 12:7, ele a chama de espinho na carne, mensageiro de Satanás,
para me esbofetear, foi a expressão de Paulo. Quinto, Deus pode curar, e de fato Ele cura, amém? Independente de tudo, num sentido bastante literal, toda cura, ela é divina, toda. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Portanto, amados, devemos aí recorrer e reconhecer a mão de Deus em todos os casos de cura. A Bíblia deixa claro que Deus usa diferentes meios para nos curar. Ele não é limitado, ele não é engessado. Algumas vezes Deus nos cura por meio de processos físicos naturais. Processos físicos naturais. O Senhor colocou dentro do corpo humano um potencial, pode dizer, extraordinário de recuperação, né? Existem doenças que vêm e vão e a gente nem nota. O próprio corpo, a própria alimentação dada por Deus produz a cura, né? Uma vez eu preguei sobre a língua é um órgão que mais se cura facilmente, naturalmente. Está com uma afta, está com uma coisa e ela automaticamente se cura. Isso é de Deus também. Algumas vezes Deus cura por meio de remédios. Deus pode usar remédios, sim, né? 1 Timóteo 5,23, Paulo aconselhou o seu discípulo na fé, Timóteo, a tomar um pouco de vinho. É um remédio que ainda hoje, né, o vinho é ótimo, né, como um remédio, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Não toma só água, ô Timóteo, tome também um pouco de vinho, né? Uma 51 não, tá, queridos? Aqui é um suco de uva, natural, um pouco de vinho, por causa do teu estômago, né, e das tuas frequentes enfermidades. Algumas vezes Deus também nos cura por meio da libertação de medos, libertação de ressentimentos, preocupação excessiva, ódio, rancor, falta de perdão, ou seja, muitos males que estão encobertos e que produzem enfermidades. E quando essa área na alma é curada, o corpo é restaurado também. Então é mais uma cura de Deus. Em outras ocasiões, Ele nos cura por meio de médicos, nos cura por meio de cirurgiões. Deus usa a mão dos médicos. Jesus ensinou claramente, quer dizer, em Mateus 9,12, que os enfermos precisam de médico. Isso, Jesus disse, os enfermos precisam de médico. Paulo se referiu a Lucas, lá em Colossenses 4,14, como um médico amado, reconhecendo sem dúvida a necessidade de médicos entre os cristãos. Portanto, amados, Deus usa médicos no ministério da cura. E como já dizia um famoso cirurgião francês, o médico faz o curativo, mas é Deus quem realiza a cura. O médico trata ali, mas é Deus que realiza a cura, em última instância. Em sexto, devemos ter em mente, porém, que nem sempre é da vontade de Deus curar. Pastor, Deus sempre quer. Meu irmão, eu já orei com fé por muitas pessoas que morreram e não foram curadas. E às vezes a pessoa tinha fé. Meu próprio cunhado, Tião, né? Quantas vezes ele de manhã cedo, Sandro, ora por mim, estou passando mal. Eu orava, ele se sentia bem, dava uma pequena melhora, como foi no caso da minha sogra também, muitas vezes. E ela costumava pedir oração, melhorava, mas não era curada. E os dois morreram. Então, em 2 Timóteo 4,20, Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. E Paulo tinha dons de cura. E deixou o sujeito doente. Não foi curado. Eliseu morreu de uma enfermidade. Não foi curado. Mas mesmo depois de morto, os seus ossos ressuscitaram um morto. Sobrenatural. A unção estava ali ainda. Isso é interessante. O Senhor também não curou Paulo do seu espinho na carne. Sendo assim, queridos, se curar fosse sempre da vontade de Deus, algumas pessoas jamais envelheceriam ou morriam. Até porque todos que morrem, morrem de alguma doença. Sempre tem um diagnóstico por trás. E mais, apesar de ser verdade, em termos gerais, que a cura faz parte da expiação realizada por Jesus na cruz, ainda não recebemos todas as bênçãos da expiação. A redenção do corpo, por exemplo, está incluída na obra
consumada por Cristo em nosso favor, mas se concretizará efetivamente só quando Jesus vier nos buscar, quando tivermos corpos glorificados. Os vivos serão transformados, diz a palavra, e os mortos serão ressuscitados e glorificados para a glória do Senhor. Nessa ocasião, também seremos curados de todas as enfermidades de modo completo e definitivo para a glória de Deus. No céu não haverá doença, não haverá enfermidade, não haverá câncer, não haverá diabetes e tantos nomes que existem por aí. Sendo assim, queridos, o fato de uma pessoa não ser curada não indica falta de fé, porque essa é a acusação. Fulano não foi curado. O culpado ou é o pastor ou é a pessoa. Alguém tem que ter o culpado. Sempre existe o bode expiatório, mas nem sempre é assim. Apesar de possuírem uma fé vigorosa e ativa, Paulo, Trófimo e Caio não foram curados. E a pergunta continua: está alguém entre vós enfermo? Está? Quais as doenças pelas quais estamos sujeitos? É outra pergunta. Já que Tiago trata aqui de enfermidade, quais seriam as doenças? São tantas. Existem doenças genéticas, existem doenças raras, existem doenças inexplicáveis, doenças mentais, existem doenças que são consequências de traumas na infância. Pessoas que teve um trauma, teve, por exemplo, conflito dentro do lar, quebra-pau entre pai e mãe, e as consequências vão para o filho. Na minha família teve isso, né? Já comentei algumas vezes aqui. Na minha pessoa foi vitiligo, fui curado para a glória de Deus. No meu irmão, que teve complicações desde a infância, teve algumas sequelas. Na minha irmã, a mesma coisa. Traumas de infância. Existem doenças chamadas também de psicossomáticas, doenças sem diagnóstico. Existem doenças que são consequências da má alimentação, excesso de alimentação ou falta de alimentação. Então, tudo isso nós estamos sujeitos. Um nutricionista, certa feita, declarou que metade daquilo que comemos serve para nos manter vivos e a outra metade serve somente para nos matar. Né? É verdade, querido. A metade é para nos manter vivos, em pé. A outra é para nos enviar mais rápido para a glória. Mas independente de qual seja a origem, independente de qual seja o nome da doença, Jesus é poderoso para curar todas elas. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Agora, qual a resposta bíblica para quem está doente? Eis a questão. Tiago responde: chame os presbíteros da igreja. Versículo 14, parte B. Repito aqui, né? O quadro parece ser de alguém impossibilitado de ir à igreja por causa de uma enfermidade. O quadro do texto, versículo 14 e 15. Ele está acamado e doente em casa, ou atualmente poderia estar em um hospital. Naquela época não tinha hospital. Aí Tiago manda chamar os pastores para orar pelo enfermo. Por que Tiago não respondeu o seguinte: chame os médicos? Está alguém enfermo? Chame os médicos. Por que mandou chamar os pastores e não os médicos? Será que Tiago era como alguns que dizem que a medicina é coisa para quem não tem fé? Irmãos, no mundo religioso, gospel, evangélico, você ouve de tudo. No meio cristão, existem muitos que dizem que médico é para quem não tem fé. Eu não creio nisso, tá, mano? Isso é um extremo perigosíssimo. O médico não é do diabo e nem os remédios são pílulas de Satanás, como muitos afirmam. Tem doido para tudo, tem maluco para tudo quanto é tipo. Então, queridos, mesmo quando vamos ao médico, nossos olhos devem estar continuamente firmados em Deus, até porque somente Deus tem poder de curar. Não existe aquilo que se chama de cura não espiritual. Quando o doente toma uma aspirina ou uma dipirona, é o Senhor que faz a aspirina ser eficaz. Se é que tem alguma eficácia, deve ter. Os médicos estudaram e prepararam aquilo tudo ali, deve ter alguma eficácia. Pelo menos quando eu estou com dor de cabeça e tomo, melhoro.
Se é no psicológico, não sei, mas melhoro. Quando um cirurgião opera um paciente, é Deus quem realiza a cura. Amados, todo dom perfeito é do Pai, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, como Tiago bem trata no início dessa carta. Então, precisamos ter em mente que quando examinamos essa convocação dos presbíteros para orar e ungir os enfermos, temos que ter isso em mente, que toda cura vem de Deus. Não podemos assumir que Tiago esteja aqui desconsiderando ou desaprovando o trabalho do médico, só pelo fato de não ter mencionado os médicos. Na verdade, o que Tiago enfatiza é que há sempre uma dimensão espiritual na cura. Sempre há uma dimensão espiritual. Em nenhuma ocasião um cristão deveria procurar um médico sem antes procurar a Deus, visto que toda a cura vem de Deus, pois é Ele quem sara todas as nossas enfermidades. Amém. Um sujeito chamado Asa, quando estava doente, um rei, ele em vez de procurar Deus em primeiro lugar, ele procurou os médicos e morreu. Então, colocar as coisas bem pontuadas. Busca Deus, ore a Deus e vá ao médico. Amados, já vimos o que a pessoa deve fazer quando está enferma. Ela deve o quê? Chamar os presbíteros da igreja, ou seja, chamar os pastores. Presbíteros e pastores são palavras sinônimas. Agora, o que os pastores devem fazer em relação ao enfermo? Sempre perguntas, né? O que os pastores devem fazer? Tiago 5,14b e o versículo 15 responde: e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Versículo 15: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amados, o poder de cura aqui não está no óleo, mas o óleo simboliza o Espírito Santo em seu ministério de cura. Amém? O óleo é símbolo do Espírito Santo. Orar sobre ele, como diz aqui, é fazer a oração da fé do versículo 15. Orar sobre ele significa também impor as mãos num gesto de autoridade espiritual. Orar sobre a pessoa. A oração da fé é a oração feita na plena convicção da vontade de Deus e na certeza da resposta. A fé está aqui, tanto nos pastores como também nos doentes, né? A fé de mão dupla. A fé está no presbítero e no doente. A fé do doente já foi exercitada ao chamar os pastores. Até porque se chama é porque crê que Deus vai agir. Crê, a pessoa está crendo no poder de Deus. Então os pastores precisam o quê? Orar com fé, crendo que Deus vai agir. Não é a oração da dúvida, não é a oração da incerteza, da incredulidade, mas a oração da fé. Da fé. Martinho Lutero, né? Ele, em grande parte do seu ministério, aí no período da Reforma, ele negou, né, o dom de cura para o seu tempo. Ele não acreditava que Deus curava mais naquele período. Todo pastor, né, líder, sempre tem uns extremos. Mas ele viveu para ver o seu amigo Micônios ser milagrosamente levantado do leito de morte através da sua oração de fé. Ele negava, mas quando viu um amigo morrendo e orou, ele passou a crer que realmente Deus cura. Então, quando ele ouviu que seu amigo estava morrendo, ele caiu de joelhos e orou: ó Senhor meu Deus, não tomes agora o nosso amado irmão Micônios para ti, tua causa precisa dele. Amém. Então Lutero levantou-se e escreveu uma carta para seu amigo doente que dizia o seguinte: não há razão para temer, meu querido Micônios, o Senhor não permitirá que você morra agora. E ao ler essa carta, Micônios foi curado da enfermidade de forma milagrosa. Aí ele mudou de cantiga, né? Passou a crer que Deus cura. E depois escreveu muitos assuntos relacionados a isso, a cura divina. Que Deus é um Deus que está vivo e não morto. É um Deus que opera ainda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Agora, o que faz aí o pastor? Ungindo-o com azeite.
em nome do Senhor. Amados, a unção com óleo é um assunto profundamente polêmico e controvertido entre os cristãos. Se for pesquisar de 50 igrejas, cada um vai dar uma opinião, vai ter uma posição. Há extremos para todos os lados. Agora, qual a importância dessa prática na cura física, a unção com óleo? Amados, muitos discordam com a prática de ungir com óleo, com o argumento de que estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Esse é o argumento principal. Dizem que no período da lei é que se usavam muitos símbolos, muitas cerimônias, muita unção com óleo e assim por diante. Porém, convém lembrar que usamos pão e vinho para simbolizar o corpo e sangue de Jesus. É símbolo, não é? E nós os praticamos sem nenhum problema. Em Atos 19, versículo 11 e 12, diz que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e eles eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam. Símbolo. Lenços e aventais. Tipo assim, passava no corpo, as pessoas levavam e aonde encostava saía. Pastor, foi um caso, não tem, isso não é um princípio, né? É uma exceção, não é uma regra, mas aconteceu. Símbolo. E mais, em muitas igrejas, as mulheres cobrem a cabeça com véu para simbolizar a submissão ao marido. Eu já preguei igrejas do véu, em que homens estavam de um lado e mulheres do outro, e as mulheres todas de véu na cabeça, e usam como um símbolo de submissão ao homem. Não usamos aqui, é um costume, era um costume na época, e algumas igrejas usam como costume. E o mesmo podemos dizer em relação ao batismo nas águas. Sabemos que não é a água do batismo que lava os pecados da pessoa. Quem nos lava de nossos pecados é o sangue de Jesus. O batismo não salva, mas é para o salvo. Quem crer e for batizado, disse Jesus, será salvo. O crer vem antes do batismo. A fé vem antes da água. Da mesma maneira, o óleo é símbolo do Espírito Santo. Entenda então que o azeite em si não tem poder algum de cura, porque muitos vão usar esse texto de Tiago para dizer que o óleo naquele contexto era um remédio. Não creio que fosse remédio, creio que é um ato simbólico apenas, porque quem cura é o Senhor, mediante a fé de quem ora e de quem pede a oração, porque o foco central não é um óleo, mas é a oração da fé que levantará o enfermo. Então, queridos, o azeite é apenas símbolo da ação de Deus. O óleo é um canal do poder de Deus e um amparo à fé da pessoa, muitas vezes. E da mesma maneira, a unção externa com óleo simboliza a unção interna do Espírito, que traz força, conforto, cura e alegria para a glória de Deus. E mais, queridos, Deus pode curar com ou sem a unção com óleo, de uma forma ou de outra. É Deus quem opera a cura. Aleluia. Tem gente que limita, pastor, só se for com o óleo. Irmão, Deus não precisa do óleo. Aleluia. Mas se a pessoa quer o óleo, amém, vamos ungir com óleo. Mas Deus não precisa do óleo. Amém? Um conceituado médico evangélico disse o seguinte: Deus cura sem os meios, com os meios e apesar dos meios. Vou repetir: Deus cura sem os meios, com os meios e apesar dos meios. Então, amados, as palavras aqui de Tiago não devem ser entendidas como um mandamento apostólico para ungir os enfermos com óleo coletivamente. Repito, por isso que nós não ungimos as pessoas coletivamente. Não entendemos que seja uma prática bíblica, mas cada um dará conta de si. Tá? Já fui de igrejas que ungiam a granel. Amém? Jesus não usou óleo ungido para curar as pessoas, mas usou cuspe. Já viu? Cuspiu, fez lama, botou no olho do sujeito e o sujeito enxergou.
Eu já ouvi casos de pessoas que foram curadas com um soco. Acredita, a pessoa estava com uma barriga d'água e Deus falou com ele, dá um soco, deu um soco na barriga, a barriga murchou na hora, ficou curado. Então tem coisas que nós não entendemos. Eu já ouvi muitas histórias desse tipo. Então, queridos, só em uma ocasião os apóstolos ungiram os enfermos com óleo. E isso então não é regra. E não sabemos se fizeram isso com a autorização do Senhor Jesus ou por conta própria. O texto não diz, que é lá em Marcos 6, versículo 13. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Nada mais. Não tem um antes e um depois. O texto para e aonde a Bíblia se cala, não podemos ter voz. No livro de Atos, os apóstolos curavam enfermos em nome de Jesus, em muitas ocasiões, mas em nenhuma delas eles usaram óleo. Então o princípio bíblico é: imporão as mãos sobre os enfermos em meu nome, e eles ficarão curados. Amados, há igrejas que ungem com óleo de forma generalizada, onde todas as pessoas que estão no templo entram numa fila, como já disse, e os pastores e presbíteros ungem as pessoas sem saber quem são, o que tem e por que estão ali. Você nem sabe por que está sendo ungida. É óleo ungido, então deve ser bom. Não vemos essa prática no Novo Testamento. Não vemos apóstolos ungindo pessoas de forma indiscriminada em Atos. O que assistimos hoje é o que? Uma deturpação de Tiago 5,14. A ênfase de Tiago está o que? Na oração da fé e não na unção com óleo. Até porque, cá para nós, queridos, o uso de óleo em nossos dias está de maneira escandalosa. É um extremo da loucura. Pessoas idolatram o óleo. Idolatram. Unge casa, unge um carro, a carteira, o cachorro, o periquito, a galinha. Unge em tudo, queridos. É uma coisa de doido. A minha mãe, quando estava no início da caminhada dela, ela era de uma igreja que distribuía um óleo ungido, né? E eu contemplei com meus olhos galinhas sendo curadas com óleo ungido. Estava lá toda jururu, minha mãe pegava logo um ungido, enchia a boca do papo da galinha e no dia seguinte estava lá boazinha. Mas era o início da fé. Deus entende, Deus é misericordioso, né, queridos? Tem gente que põe óleo ungido na comida, na água. Imagina se tomar água com óleo ungido, que coisa de doido. Então, amados, concluindo, podemos dizer, unge o cigarro, tem gente que unge o cigarro também, mela o cigarro todo, na hora que vai fumar, está cheio de óleo ungido e vai embora. Então podemos dizer que o resultado final é a restauração física e espiritual da pessoa. Esse é o contexto. Tiago diz aí no versículo 15, parte B: e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amados, esse versículo aqui é interessante, já estou concluindo. Não disse que ia ser rápido, não, Anibia? Esse versículo aqui é usado no catolicismo romano para embasar o sacramento da extrema unção ou unção do enfermo. É essa a referência que eles usam. Extrema unção. Para a Igreja Católica, isso aqui seria um preparo espiritual para encaminhar a pessoa para a morte, por assim dizer. Ou seja, a pessoa está lá moribunda, dentro de casa ou no hospital, já está... eu ia usar um termo que eu sempre brinco, não vou usar não. Está no estágio final, no bico do urubu. Aí vai o padre lá e dá extrema unção, prepara a pessoa para a morte. Mas o que Tiago fala aqui é da cura do corpo e não da alma. Tiago está tratando aqui da restauração para a vida e não para preparação para a morte. O texto aqui não fala de um preparo para a morte. Não é unção com óleo para despachar a pessoa, mas para levantar a pessoa. É o texto, né? Essa unção é para a vida e não para a morte, é para o corpo e não para a alma. Levantar o enfermo é curá-lo para a glória de Deus e não prepará-lo para encontrar-se com o Senhor. Não é isso que o texto diz. Agora, temos que ter em mente que o resultado é com Deus dessa oração e não com os pastores. Quem cura é Deus e não o homem.
E Ele cura na hora que quer, da maneira que quer e como quer. Quem levanta o doente é Deus e não o óleo ungido. Quem restaura o corpo físico é a oração da fé feita em nome de Jesus e não em nome do pastor. Quem perdoa pecados é Deus e não o homem, quando há arrependimento verdadeiro para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos falando sobre a oração de Elias. Amém? Um homem de Deus. Pai Santo, Pai querido, te louvamos, Senhor, pela instrução da Tua palavra, por tudo que podemos aprender, Senhor, nessa pequena exposição desses 2 versículos. Senhor, aquilo que não foi possível, Pai, comunicar, que Teu Santo Espírito venha efetuar para a Tua glória, Pai. Temos as nossas limitações espirituais, intelectuais, mas Tu és um Deus todo ilimitado. O Senhor pode usar palavras, Senhor, simples para transformar vidas. Que cada um aqui seja restaurado, Senhor. Como bem dissemos aqui, Pai, o Senhor não precisa do óleo para nos curar. Há essa prescrição aqui, Pai, em caso específico, mas o Senhor não precisa. O Senhor age com os meios, sem os meios e apesar dos meios. Então eu peço a Ti, Senhor, uma cura física para as nossas vidas nessa noite. Uma cura na alma também, Senhor, que o Senhor venha nos restaurar com a imposição de mãos aqui, Pai. Senhor, eu posso testificar como o Senhor tem sido bom, quantas curas o Senhor tem me dado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E eu peço a Ti, Senhor, pela vida dos meus irmãos. E eu Te agradeço também por tudo que o Senhor tem feito. Todas as curas realizadas, sem mesmo percebermos, Senhor. Sem mesmo notarmos. Sem mesmo visualizarmos. Sem mesmo termos um diagnóstico médico. Eu creio, Senhor, que muitas vezes nós entramos por essas portas doentes, às vezes com um problema sério, sem sabermos, e somos restaurados por meio da oração, por meio da fé em Ti, um Deus vivo e poderoso, que continua operando sinais e maravilhas para a glória do Teu nome. Sabemos, Pai, que um dia partiremos, alguma doença vai nos levar, mas na glória não haverá mais doença. E nós Te louvamos por isso, Senhor, porque viveremos eternamente com o Senhor, pelos séculos de séculos, por toda a eternidade. E o desejo do meu coração é que cada irmão aqui, Pai, permaneça firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho não será vão, em nome de Jesus.